E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Paulo Vieira de Física. Nossa aula de hoje é especial para você, aluno do primeiro ano do ensino médio. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Como vocês estão lidando com esse período da quarentena? Suas famílias estão bem? Você está bem? Você está conseguindo manter um horário de estudos? Bom, eu sei que está muito difícil para todos vocês, mas tentem ter uma disciplina, tentem começar a olhar que durante o dia você pode simplesmente direcionar alguns horários para que você possa vir estudar, para que você possa arejar a sua mente. É importante que nesse momento a sua mente ela mantenha-se ocupada, para que você não venha a deixar com que toda essa carga energética ela faça com que você perca a sua motivação. Estamos aqui junto com você para que você possa ter o melhor acolhimento. E logo, logo estaremos juntos mais uma vez. Bom, no meu caso, estaremos juntos pela primeira vez. Bom, sem muitas delongas, vamos começar nossa aula de hoje para você, aluno do primeiro ano do ensino médio, sobre o assunto de movimento retilíneo uniforme. Bom, você sabe o que é esse movimento? Você sabe por que ele tem esse nome? Se você não sabe, vem comigo que hoje você vai aprender. Nossa aula, ela começa explicando para você entender o que significa o conceito do movimento retilíneo uniforme. Primeiro, lembre-se que na física a palavra movimento, ela não está fazendo referência aos objetos que se mexem. Você pode estar se mexendo, porém tem um conceito de estar em repouso. O conceito físico de movimento está associado à ideia do objeto, você ou aquilo que você analisa, está mudando a sua posição em relação a um referencial. Então, a partir de agora, o nosso foco de estudo, nosso objeto, ele sempre estará mudando a sua posição em relação a um referencial. Por isso, levamos o nome de movimento. O conceito de retilíneo está associado ao tipo de trajetória que o objeto tem. A trajetória retilínea ela vai possibilitar que o espaço percorrido seja igual ao deslocamento. Se você não entendeu essa frase, já já você vai compreender melhor. Bom, dando sequência, o conceito de uniforme está associado à ideia de que durante esse deslocar, o objeto ele mantém o ritmo, ele mantém uma cadência, ele mantém uma frequência. E é por isso que a gente vai dizer que a velocidade dele é uma velocidade constante. Lembre-se, o conceito vai estar bastante ligado ao enunciado de um problema quando você identificar que o foco de estudos ele sempre mantém a mesma continuidade de movimento. Por exemplo, eu sou corredor. E para aqueles que correm, é muito comum uma palavra chamada de pace. Você sabe o que é pace? Você já ouviu essa expressão pace? Se não, fica ligado que pace é uma velocidade com que um atleta ele percorre quilômetros cujo tempo esteja marcado em minutos. Pois é. Então, quando você diz que um atleta ele tem um pace de 5, isso significa que ele consegue correr 1 quilômetro em 5 minutos. E aí, você entendeu agora? Então, sempre que você ouvir essa expressão, determinado atleta tem pace de 4, tem pace de 3, ele está indicando quantos minutos ele está levando para percorrer 1 quilômetro. Bom, sabendo agora que os objetos de nossos estudos vão manter uma cadência, vão manter uma regularidade do movimento, na nossa aula a gente vai ter como essa caracterização por apresentar o objeto sempre com a mesma velocidade, ou seja, caracterizado por apresentar o objeto com uma velocidade sempre constante. E aí você deve estar talvez na dúvida, Paulinho, o que quer dizer a palavra constante? O termo constante quer dizer se mantém, continua com o mesmo valor. Então vamos ver o que acontece. Quando a nossa velocidade ela é caracterizada como constante, a consequência disso é que a aceleração ela é igual a zero.
Lembre-se que a aceleração é a grandeza física que altera a velocidade. Então, se nós estamos lidando com a velocidade mantendo-se constante, isso quer dizer que a aceleração vale zero. Mas lembre-se que esta aceleração, ela nada mais é originada por intermédio de uma força que é aplicada sobre o objeto. Então, se temos uma aceleração igual a zero, nós podemos definir que o conjunto de forças, a força resultante, também vale zero. Ou não existe ação de forças sobre o objeto. Então, fica ligado durante a leitura de uma questão e pergunte-se: essa velocidade mudou? O objeto manteve a cadência do movimento? Ele sempre manteve o mesmo ritmo? Se a resposta for sim, você está ligado com um movimento retilíneo e uniforme. Bom, agora a gente vai entender como nós podemos definir a medida da posição que esse objeto tem. Vejam, nós temos aqui uma imagem de uma estrada onde um carro ele vai percorrer a sua trajetória e ao olhar para o seu lado esquerdo, o motorista vai identificar que existem placas sinalizadoras indicando numerações. Você sabe o que significa essa numeração? Se você não sabe, fica ligado. Essa numeração, ela está indicando uma posição e é fundamental que vocês entendam esse conceito. Posição não é aquilo que você anda. Posição é aonde você está. É apenas uma localização. É a distância de onde o objeto se encontra até a origem do movimento. Então, por exemplo, nós temos o nosso marco zero. Exatamente, lá no Recife Antigo, o marco zero é onde nós vamos determinar todas as quilometragens que são marcadas no Recife. Então, quando você está viajando no estrada e que você olha no letreiro a informação, por exemplo, Recife, 80 quilômetros, isso significa que daquela placa até o marco zero no centro do Recife está a 80 quilômetros. Aí você deve estar se perguntando, mas Paulinho, você está falando do universo de Pernambuco, mas e outros estados? Cada estado também tem o seu próprio marco zero. Então, em alguns livros, essa posição também é chamada de espaço. Eu sou sincero com você, eu prefiro não usar esse termo. E você deve estar se perguntando, Paulo, por que você não quer usar o termo de espaço? Porque pode fazer com que você se confunda com o conceito de espaço da medida que você percorreu. Então lembre-se, quando a gente fala de espaço, de deslocamento, nós estamos falando daquilo que você percorreu em uma trajetória. Quando falamos de posição, estamos falando do local, daquele ponto onde você está. Uma maneira prática de você entender isso no nosso cotidiano é quando você pede a alguém alguma informação sobre aonde você quer ir. Já aconteceu com você de você chegar para alguma pessoa desconhecida e dizer, rapaz, onde fica determinado local? E ele vai dizer, olha, tá vendo ali aquela árvore, daquela árvore você vai dobrar à direita ou à esquerda. Veja que quando ele falou aquela árvore, ele estava dizendo a você uma posição. Então, se você já foi à aldeia, você vai perceber que as ruas são marcadas pela quilometragem. Então, quando você diz que você mora no quilômetro 5, isso não quer dizer que você andou necessariamente 5 quilômetros, mas isso quer dizer que a sua posição em relação à origem está marcada de 5 quilômetros. Então, por isso que é importante a gente usar o termo posição para evitar que a gente confunda durante o problema, tá certo? Então, a nossa posição inicial, ela não necessariamente tem que ser o zero, tá? A posição inicial, ela representa o local onde você está. Se você partir da origem, você teria essa posição sendo o número zero. Mas isso significa que se você tivesse partido de outros valores, a sua posição inicial, ela representaria este número, ou seja, se eu partir da placa 2 km, a minha posição inicial é 2 km, não significando que eu andei esses 2 km. Da mesma forma, se você estiver na placa 4 km, não quer dizer que você andou 4, quer dizer que você está no quilômetro 4. Então, você entendeu o que significa a posição inicial?
Tá claro para você? Muito bem. Lembre-se que esse objeto vai manter uma velocidade. Durante todas essas passagens de cada placazinha dessa daqui, no mesmo intervalo de tempo, ó, veja que aqui em cima foi representado um relógio. Você já deve ter visto em filmes aqueles relógios de bolso. Pois bem, aquele relógiozinho de bolso sendo representado aqui em cima, ele está indicando, ó, que temos mesmos intervalos de tempo, ó, T, 2T, 3T, 4T, para cada posição diferente. Então, como esse objeto está mantendo a velocidade dele, isso quer dizer que quando ele chega na placa 2 km, lembrando que para este exemplo, eu optei por começar do zero, mas isso não quer dizer que ele tenha que começar do zero. Então, quando ele chega no quilômetro 2, a gente diz que ele andou 2 quilômetros em um intervalo de tempo t. Quando ele chega no quilômetro 4, saindo do 0 ao 4, veja que ele agora percorreu 4 quilômetros em um intervalo de tempo 2t. Dessa maneira, com a velocidade sendo constante, nós podemos agora achar uma função horária do espaço. Essa função horária do espaço, ou melhor, lembre-se, deixa eu corrigir aqui para você, da posição. Lembre-se, o que você está determinando aqui não é a medida do que você andou, mas sim a localização onde você está. Então, dessa forma, quando a velocidade ela se mantém constante, imagine um carro que tenha, por exemplo, uma velocidade de 2 metros por segundo. Ora, essa informação quer indicar que a cada 1 segundo ele percorreu 2 metros. Então, sabendo disso, nós temos a nossa posição final sendo obtida por meio de quê? Como é que eu vou identificar em que local esse carro vai se encontrar após o intervalo de tempo t? Lembrando que se o tempo for 2 segundos, a velocidade vai dobrar o valor. Se o tempo for 3 segundos, a velocidade mantendo-se constante, o espaço vai se triplicar. Então isso quer dizer que essa posição final, ela depende da velocidade e do tempo. Mas, se nós adotarmos um outro valor de posição que não seja o zero, nós vamos ter que acrescentar aqui o valor dessa posição inicial. E dessa forma, chegamos no que a gente chama de função horária da posição. Notem que essa função horária, ela lembra e muito a função do primeiro grau, uma função linear. Percebam que cada partezinha da nossa equação, ela pode ser associada a um dos termos da função linear. Vamos escrever ele aqui? Veja se não lembra muito aquela função y é igual a b mais a vezes x. Então veja que nós estamos lidando com uma função do primeiro grau. É importante lembrar que essa equação ela não te dá o espaço percorrido, ela te informa a posição. Mas, ô Paulo, e se eu quisesse o espaço percorrido? Aí eu lembraria de usar o termo deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. Veja que quando você usa o termo de deslocamento, ó, vamos colocar aqui, vamos discriminar essa informação. Essa sigla ΔS é o nosso deslocamento. Então, agora nós estamos dizendo quanto nós percorremos. Então, esse deslocamento, ele é apenas a multiplicação da velocidade vezes o tempo. Quando você pega a velocidade de um corpo e multiplica pelo tempo que ele tem, você acha o deslocamento dele. Mas se você quiser saber a localização, a posição, você acrescenta a posição inicial. Lembrando também que essa velocidade ela indica o sentido de um objeto, mas isso já é um tema da nossa próxima aula. Bom, sabendo que nós temos uma equação da posição que lembra uma função do primeiro grau, nós podemos representá-la por meio de um gráfico. Lembre que um gráfico é uma representação de duas grandezas. A posição ela está mudando em função do tempo. Então vamos olhar aqui um gráfico do espaço versus o tempo e ao mesmo tempo um gráfico da velocidade versus o tempo. Vem comigo para a gente entender. Veja que quando esse objeto ele começa o movimento dele, ele iniciou do zero. Então o nosso gráfico, ó, a gente vai marcar um pontinho aqui, porque ele está dizendo que ele começou do zero.
Mas veja que quando o tempo ele passa a marcar t, ou quando o nosso tempo passa a marcar t, veja que nós temos uma posição que é diferente, uma posição indicando o número 2. Então a gente vai fazer aqui uma ligação do número 2 com o valor t. E novamente teremos um outro ponto aqui. Mas observem que cada posição nós temos um intervalo de tempo diferente. Então, ó, quando nós temos o intervalo de tempo 2t, a posição ela vale 4. Quando o intervalo de tempo é 3t, a posição ela vale 3. E assim, ó, vocês estão percebendo que existe um padrão, que existe algo que está sendo repetido, ó. Que os pontos, eles são colineares. Aí você deve estar dizendo colinear, Paulinho, o que quer dizer isso? São aqueles pontos que passam por uma única reta. Então, observem que o gráfico da posição, ele é representado por uma linha reta inclinada pelo simples fato de que cada intervalo de tempo igual, o espaço que ele percorre, porque agora a gente está medindo espaço, são sempre os mesmos. E aí, você entendeu isso direitinho? Mas olha que bacana, porque também, da mesma forma que esse tempo vai passando, o valor da velocidade sempre se mantém o mesmo. Então, vejam que quando o tempo é t, a velocidade continua sendo v. Então, a gente tem um pontinho aqui. Quando o tempo é 2t, a velocidade continua também sendo t. Olha só, quando o tempo é 3t, a velocidade continua sendo v. Quando o tempo é 4t, a velocidade continua sendo v. Então, observem que mesmo tendo a mudança do tempo, o valor da velocidade permaneceu o mesmo. Então, por isso, quando nós identificarmos um gráfico cuja velocidade ele é paralela, isso quer dizer que a velocidade é constante. Mas, ô Paulo, e quando eu tenho um gráfico desse, como é que são feitas as análises, os cálculos a partir dele? Bom, cada um tem uma medição diferente. Quando o seu gráfico for um gráfico do espaço, o que você vai fazer é escolher dois valores que vocês têm aqui, ó. Percebo que cada número desse representa uma posição. E você sempre tem que escolher duas posições. Por exemplo, se nós escolhermos essa posição A e esta posição B, note que o que você percorreu foi de 0 para 2, em um tempo de t. Se você pega agora de 0 a este outro ponto, que eu vou chamá-lo de C, veja que a posição agora vai de 0 para 4, nos indicando um deslocamento de 4 metros em um tempo de 2t. Então, a velocidade que nós temos aqui, ela é uma inclinação. Então, a gente pode dizer que a velocidade ela é classificada pela tangente. Aí você deve estar dizendo, tangente? O que tem a ver, Paulinho, trigonometria com o nosso assunto? Ora, o que tem a ver é que quando a gente usa a palavra tangente quer dizer que você vai dividir a medida do espaço pela medida do tempo. Olha que bacana. Então, para tu achar a velocidade, você pega o quanto você andou dividido pelo tempo que você levou. Mas, quando a gente olha um gráfico da velocidade, como ela mantém sempre a velocidade constante, o espaço que você percorre agora é obtido por meio de uma área. Então, sempre que você calcular a área de um gráfico da velocidade, a informação desta área, ela vai te dar o deslocamento do objeto. Então, se você chegar aqui e disser, Paulinho, eu quero calcular a área deste gráfico. O que é que eu vou achar com isso, Paulinho? Eu vou achar o deslocamento que o objeto percorreu. Bom, pessoal, vocês entenderam essa aula de hoje? Caso você não tenha entendido, caso você tenha tido alguma dúvida, eu peço a você que assista a aula novamente. E qualquer problema que você tenha, me procura que a gente resolve esse seu problema, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.